Brasil cria quase 44 mil vagas de emprego com carteira assinada em julho. Foi o quarto mês seguido de saldo positivo no país. E você vai ver também. Polícia Federal nas ruas em mais uma fase da Operação Lava Jato. Governo cria gabinete de crise para tratar das queimadas na Amazônia. Aquecimento global. Ilha da Groenlândia perde bilhões de toneladas de camada de gelo. Veja também o trabalho de uma mulher que tem mudado a paisagem de uma praia na Bahia. Tudo isso e muito mais, agora, na edição de 1 da tarde. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa tarde para você nesta sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais da internet. Para começar, no site Só Notícia Boa. Filhote prestes a morrer de fome fica irreconhecível após ser adotado. Esse belo vira-lata, acredite, gente, quase pagou com a própria vida o descaso humano lá nos Estados Unidos. Dá gosto de ver que hoje ele está aí felizão, correndo, brincando. O Lazy Boy, como ficou conhecido, foi encontrado em uma poltrona na beira de uma rodovia. Acuado, o cãozinho não quis sair por nada. Mas, com carinho, foi convencido, recebeu cuidado e agora vive uma vida de rei. Vamos cuidar dos bichinhos, né, gente? Agora é a vez do Portal G1. Novas imagens mostram destroços do Titanic no fundo do mar. Já fazia um tempão, 14 anos para ser exato, que não eram registradas fotografias nem vídeos dos restos do que era o maior navio do mundo e que afundou em 1912, após bater contra um iceberg. Essa equipe corajosa aí de ingleses capturou as belas imagens a 3.810 metros de profundidade. Acredita? O mais fascinante é que esse bichão de ferro, aço e outros materiais está se decompondo, sumindo nos nossos olhos. Não tem como, é a lei da natureza. O que tiramos dela, um dia invariavelmente volta para ela. Para fechar, a versão digital da revista Isto É. Bolívia recebe avião cisterna supertanker para combater incêndio florestal. A região amazônica dos nossos vizinhos também está pegando fogo e faz um tempão. O presidente Evo Morales correu contra o tempo e contratou os serviços do maior 747 para apagar incêndios. A aeronave já chegou ao país e deve ajudar bastante nas tarefas de combate às chamas, que devastam uma área de 744 mil hectares. Um prejuízo enorme para o meio ambiente. E a Polícia Federal faz hoje mais uma fase da Operação Lava Jato, com buscas e apreensões em São Paulo e no Rio de Janeiro. As ações criminosas investigadas podem ter lesado os cofres públicos em cerca de 6 bilhões de reais. A ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, o empresário André Esteves e o banco BTG Pactual são alvos de busca e apreensão na edição de número 64 da Lava Jato. Baseada em informações da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci, a operação apura fatos de diferentes inquéritos. Entre eles, identificar os beneficiários da planilha de propinas da Odebrecht e como eram feitas as entregas de valores ilícitos às autoridades. Também apura a venda de ativos na África pela Petrobras ao BTG Pactual, que pode ter causado prejuízo aos cofres públicos de 6 bilhões de reais em valores atualizados. Ainda são investigadas informações de que André Esteves acertou com o ex-ministro Guido Mantega o repasse de 15 milhões de reais para garantir privilégios ao BTG no projeto de sondas do pré-sal. De acordo com a PF, a operação apura crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A operação foi batizada de Pentiti, que significa arrependidos. O termo italiano se refere a integrantes de organizações criminosas que, depois de presos, se arrependeram e decidiram colaborar com as autoridades nas investigações. E o governo criou um gabinete de crise para tratar das queimadas na Amazônia. A ideia veio depois de uma reunião emergencial entre o presidente Jair Bolsonaro e a equipe de ministros.
O encontro foi marcado às pressas, no início da noite de ontem, no Palácio do Planalto. O governo anunciou a criação de um gabinete de crise para lidar com a situação da Amazônia. As queimadas de grandes proporções na floresta têm motivado trocas de acusações entre Brasil e França. O governo brasileiro foi alvo de duras críticas depois das imagens coletadas pela Agência Espacial Americana, a NASA. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se disse preocupado com a situação da floresta. E o presidente da França, Emmanuel Macron, disse pelo Twitter que os incêndios que atingem a Amazônia tratam de uma crise internacional e sugeriu que o tema seja discutido na reunião do G7, grupo dos países mais ricos do mundo, neste fim de semana. Em resposta, Bolsonaro classificou as ideias de Macron como colonialistas. Pelo Twitter, o presidente brasileiro lamentou o que chamou de instrumentalização de uma questão interna do Brasil para ganhos políticos pessoais. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que vai divulgar, a partir de hoje, as ações que devem ser tomadas pelo novo gabinete de crise. E na transmissão ao vivo, que faz pela internet toda quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as queimadas. Ele disse que os incêndios florestais na região amazônica podem prejudicar o setor do agronegócio no Brasil. Jair Bolsonaro criticou as manifestações estrangeiras sobre as queimadas na Amazônia. Durante a live, que é transmissão ao vivo na internet, ele falou que os incêndios são criminosos e que alguns países aproveitam esse momento para potencializar as críticas contra o Brasil, para prejudicar nossa economia. O presidente também fez um apelo aos fazendeiros da região que possam estar ateando fogo em áreas florestais. Bolsonaro disse ainda que as queimadas não são a solução para produtores rurais ampliarem as áreas de produção. E acrescentou que as consequências prejudicam todo mundo. Bolsonaro falou que conta com a ajuda de todos para reduzir o problema. O que for possível fazer para combater esse crime, que são as queimadas, nós faremos. Agora, o apelo que eu peço ao povo brasileiro, ajuda-nos a combater isso daí, tá certo? Você que é da região, você que é fazendeiro. A suspeita que tem produtor rural, né, que está agora aproveitando e tacando fogo geral aí. Porque as consequências vêm para todo mundo. Se vocês querem ampliar a área de produção, tudo bem. Agora não é dessa forma que a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. O presidente ainda revelou ter recebido oferta de aeronaves para combater os incêndios por parte do presidente do Chile, Sebastián Piñera, e do Equador, Lenín Moreno. Desde o início do ano, o governo federal entregou 234 mil unidades habitacionais do projeto Minha Casa Minha Vida. O maior número foi destinado a famílias com menor renda mensal. Os repasses ao programa Minha Casa Minha Vida, feitos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, aumentaram 142% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foram investidos quase 2,5 bilhões de reais neste período. O ministro Gustavo Canuto informou que mais de 84% das moradias foram para famílias de baixa renda. Mesmo numa situação de restrição fiscal, de ajuste das contas, mantivemos o ritmo de execução, entregamos várias unidades e beneficiamos um sem número de famílias que, em média, cada unidade, a gente faz a conta para 4 pessoas por unidade habitacional. De janeiro a junho foram entregues 234 mil residências em todo o país. Outras 233 mil casas estão em construção. A estimativa é que cerca de 40 mil empregos sejam gerados. E olha só, trabalhadores que têm conta corrente na Caixa têm até domingo para avisar o banco se quiserem receber o dinheiro do FGTS já a partir de setembro, dependendo do mês do aniversário. E quem tem poupança na Caixa não precisa autorizar, o saque é automático. O correntista pode autorizar o crédito pelo Internet Banking através do site do FGTS ou pelo telefone da agência. Bom, agora a gente vai fazer um giro de notícias pelo Brasil e vamos acompanhar incêndio em penitenciária, um idoso também que foi atropelado e um sequestro no metrô. É isso mesmo, veja esse e outros destaques. Um incêndio em uma penitenciária de Itamaracá, em Pernambuco, deixou 3 detentos feridos. Por causa do calor, o reboco de uma cela caiu nos presos. Eles foram socorridos e passam bem. Outros internos também tiveram ajuda porque inalaram fumaça.
O fogo foi provocado por um curto-circuito. A unidade abriga presos que estão no regime semiaberto. Um idoso que mora em Goiânia foi atropelado quando atravessava a rua. Uma câmera de segurança filmou tudo. O homem corre para chegar ao outro lado da calçada quando é atingido. Apesar do forte impacto, ele continuou consciente. A vítima quebrou o braço e teve um corte na cabeça. O motorista prestou ajuda e ninguém foi preso. Um acidente entre uma carreta e um ônibus deixou 5 mortos e 10 feridos no sul da Bahia. O ônibus seguia na rodovia quando a carreta entrou na contramão. O motorista do coletivo até tentou desviar, mas não conseguiu. A carreta ainda pegou fogo depois da batida. Os feridos foram resgatados antes mesmo do SAMU chegar. Todas as vítimas fatais eram passageiras do ônibus. Uma perseguição policial causou um acidente na Marginal Tietê, em São Paulo, hoje de manhã. O motorista de um caminhão trocava o pneu quando um carro bateu no caminhão. A mulher do caminhoneiro foi atropelada e socorrida com ferimentos leves. O carro, que fugia da polícia, estava em alta velocidade e com drogas. Um homem foi sequestrado em frente à estação Santo Amaro do metrô, na zona sul de São Paulo. A polícia foi avisada por uma testemunha que estava por perto e viu tudo. Os policiais perseguiram o suspeito por 10 minutos e conseguiram resgatar a vítima. 2 foram presos com uma arma falsa e um terceiro suspeito fugiu. E veja a seguir: aquecimento global. Ilha da Groenlândia perde bilhões de toneladas de gelo todo ano. E o trabalho de uma mulher que tem mudado a paisagem de uma praia na Bahia. É daqui a pouco, nós voltamos já já. E nós estamos de volta a 1h18 e 44 milhões de brasileiros estão na linha da pobreza. Uma herança que os sucessores estão deixando para trás. As mudanças na CLT feitas no ano passado e a mini-reforma deste ano, com a medida provisória da liberdade econômica, vão neste caminho. Segundo o Banco Mundial, apenas entre 2014 e 2017, 7 milhões de brasileiros passaram a ser considerados pobres. Não ganham nem um quarto de um salário mínimo para sobreviver. Para piorar as coisas, não dá para esquecer a economia mundial que também está, como dizem os economistas, andando de lado. O resultado é o aumento da desigualdade e desemprego. Para o economista Luiz Henrique, o Brasil vem tentando reverter esse cenário, mas ainda caminha de forma tímida. Como houve uma uma redução do investimento, o investimento é responsável também pelo maior número de pessoas empregadas. Essa taxa de desemprego ainda está muito alta, ela não vem mostrando dados que realmente vai cair de uma forma significativa a curto prazo, mas a gente tem aí boas expectativas em relação a médio e longo prazo. O trabalho temporário pode ser a esperança para quem quer se recolocar no mercado ou a única alternativa para quem busca o seu primeiro emprego formal. A previsão é que neste segundo semestre sejam criadas mais de 60 mil vagas temporárias. Um aumento de 30% se comparado com as do ano passado. Para esta gerente de RH, este é o momento de buscar oportunidades. A dica que nós damos de RH é que a pessoa fique atenta a todas as oportunidades, que ele fique atento, que tenha um currículo bem atualizado, objetivo e que sempre na entrevista de emprego se coloque de maneira positiva e de uma maneira clara e objetiva. Com o cenário econômico atual, as vagas temporárias devem dar um empurrão na economia, com mais gente trabalhando, mesmo sem carteira assinada. Mesmo assim, segundo o economista, isso não deverá diminuir de forma muito intensa o empobrecimento, já que o valor da mão de obra ainda não será satisfatório. É uma alternativa, às vezes, do empresário ter uma mão de obra que ele ainda não tem certeza se ele vai manter esse investimento. É uma alternativa de ele trazer uma redução de custo para o seu negócio. Eu não vejo um impacto de forma efetiva na vaga temporária, mas não deixa de ser uma alternativa.
E o Brasil criou mais de 43 mil vagas de emprego com carteira assinada em julho. É o 4º mês seguido de saldo positivo. No mês, o destaque foi para a construção civil, que apresentou resultados melhores por reflexos de investimentos recentes. Foram criados 18.721 novos postos de trabalho no setor de construção. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, nos últimos 12 meses, o saldo ficou positivo em mais de 521.500 empregos, uma alta de 1,36%. E o filho da deputada federal Flor de Lis fez mais uma acusação contra a mãe no caso do assassinato do pastor Anderson, no Rio de Janeiro. Vamos ver esse e outros destaques pelo Brasil. O filho biológico da deputada federal Flor de Lis, Daniel dos Santos, disse que a mãe apagou mensagens e destruiu o celular do pastor Anderson. A polícia procura pelo aparelho desde que o pastor foi assassinado na porta de casa em Niterói há 2 meses. A deputada também foi acusada de já ter tentado envenenar o pastor. Ontem, um outro filho disse que foi ela quem planejou a morte do marido. Flor de Lis disse que não vai mais se manifestar. No Rio de Janeiro, a polícia faz uma operação para combater uma milícia desde o começo da manhã. O alvo principal seria o braço financeiro da organização criminosa. Foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão. Os criminosos obtinham lucro com o comércio clandestino de diversos serviços. Além disso, exploravam diversos imóveis. A operação segue em andamento. Um homem foi preso depois de atirar na ex-mulher em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O crime aconteceu quando a jovem estava no trabalho. O ex atirou e fugiu, mas foi encontrado no mesmo dia. A vítima chegou a ficar em estado grave, mas já teve alta. O suspeito vai responder por constrangimento ilegal e por tentativa de feminicídio. Um suspeito de agredir e matar um idoso no estado de Alagoas foi preso em Cândido Mota, São Paulo. O crime foi há quase um mês. O seu Gildo Maximino, de 72 anos, foi covardemente espancado. As agressões foram flagradas por câmeras. O suspeito estava de moto com a mulher, desceu e começou a golpear o idoso. No Rio de Janeiro, a polícia encontrou um cemitério clandestino com a ajuda de delação premiada de um criminoso. O local era usado por uma milícia. A perícia analisa mais 4 ossadas que já foram retiradas de lá. Os ossos foram encontrados espalhados pela área de mata, dentro de um poço bem profundo. Numa busca feita anteriormente, 14 corpos foram encontrados. Bom, a notícia internacional, a maior ilha do mundo, com cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, a Groenlândia, perde cada vez mais gelo todos os anos. Se desaparecesse por completo, o gelo derretido elevaria o nível dos oceanos em 7 metros. Donald Trump manifestou interesse na compra do território, mas a proposta foi rejeitada pela Dinamarca e autoridades locais. Além da geopolítica, a maior ilha do mundo é um ponto crítico e representativo do aquecimento global e das mudanças climáticas. A Groenlândia definitivamente está derretendo e este ano foi incrivelmente quente. Ao sobrevoar a capa de gelo, vimos evidência de derretimento, não somente na costa, mas terra dentro e em grandes alturas. Tem sido um ano muito quente e acho que pode ser um recorde de perda de gelo para a Groenlândia. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o nível dos oceanos continua aumentando em média 3,3 milímetros por ano. E o fenômeno parece estar se acelerando. O nível subiu de 25% a 30% mais rápido entre 2004 e 2015, em comparação com o período entre 1993 e 2004. Se desaparecesse por completo, o gelo derretido na Groenlândia elevaria o nível dos oceanos em 7 metros. Cerca de 85% da superfície da ilha de 2 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente à superfície do México, está coberta de gelo. E olha só que história bacana. Uma moradora cansada de ver o lixo acumulado perto de casa resolveu colocar a mão na massa. Ela criou a equipe Salva Mar, que desde 2015 preserva a praia de Alcobaça, na Bahia.
Movida pelo forte desejo de mudança, a despachante de veículos, Flávia, resolveu colocar a mão na massa. Incomodada com a quantidade de sujeira na orla da praia de Alcobaça, ela organiza mutirões de limpeza e criou a equipe Salva Mar. Para manter, né, nossa praia limpa, para que os visitantes venham e tenham essa visão melhor de Alcobaça. Já retiramos uma quantidade de 115 sacos de lixo, de 100 litros. E nessa limpeza dessa quantidade, tivemos um apoio de outra equipe aqui de Alcobaça. Então foi assim uma situação que a gente se deparou e não tiramos todos. Uniformizados, a equipe chega cedo na praia. Coletam todo tipo de material que não é biodegradável, como o plástico, que demora aproximadamente 450 anos para se decompor, e como a fralda descartável, que demora 600 anos para a sua total decomposição. Nesse trabalho de coleta, é encontrado de tudo. O mais comum de encontrar aqui são embalagem de picolé, palito de picolé, palitos, canudos, é uma infinidade de canudos que vocês não têm noção. Garrafa PET, muita garrafa de água mineral. Algumas crianças também já participam da ação e se preocupam com a natureza. A ideia, que surgiu em 2015 de inicialmente limpar a orla da praia, cresceu e já tomou outras proporções. Hoje a equipe Salva Mar também revitaliza espaços aqui na cidade que antes eram utilizados como depósitos de lixo. Durante a limpeza, a equipe também promove um trabalho de prevenção com os turistas, distribuindo panfletos e alertando sobre a importância de manter a praia limpa. Eu achei muito interessante vir aqui, passei aqui e parabenizar aqui a quem promoveu isso aqui. Eles também produzem plaquinhas com o próprio material que encontram na praia e através de doações. As placas deixam a orla muito mais bonita e sinalizada. Devido às mobilizações da equipe, a orla também ganhou algumas lixeiras. Para quem trabalha na praia, o trabalho da equipe Salva Mar vem fazendo toda a diferença. O comerciante Cal também procura manter a limpeza do entorno da sua barraca. No final do dia, normalmente a gente faz a coleta de coco, de canudo, copo descartável, para que a gente possa manter o espaço limpo. A gente realmente cuida disso aí, tanto lá embaixo como aqui em cima. Belo exemplo, que deveria ser seguido, né, em todo o Brasil, em todos os lugares. As praias são tão bonitas, merecem ser cuidadas, né, Juliana? Exato, por mais iniciativas como esta, né? Que essa iniciativa se replique pelo Brasil. Com certeza, merecemos praias muito bonitas. E o Brasil tem isso, né? Com certeza. Essa edição fica por aqui. E nós voltamos na segunda-feira. Tenha um ótimo fim de semana e até lá. Tchau, tchau.